Glória a Deus. Boa noite, Arena. Não, pode ser mais forte, pode ser mais forte. Boa noite, Arena. Amém. Glória a Deus. Hoje o tema da nossa palavra é um tema muito precioso, família, o laboratório da missão. Eita glória. Família, tema família. Um tema que tem sido hoje um dos temas que estão tentando mudar o sistema família, estão tentando mudar, colocar algumas coisas, inventando moda a respeito de família, mas aquilo que o Senhor construiu, ninguém vai conseguir destruir, amém? Aquilo que o Senhor constituiu, aquilo que Ele fez no projeto do coração dEle, nada e nem ninguém vai conseguir destruir esse projeto do Senhor, em nome de Jesus. E por que diz laboratório? Laboratório é onde eu estava imaginando, mas por que laboratório da missão? É onde que acontecem os testes, onde ele vê se dá certo, onde eles vão testando, eles tentam uma coisa, laboratório, onde eles planejam tudo, onde eles executam tudo, né? Então, o laboratório da missão, só que tem uma coisa boa para você, você não precisa testar nada na sua família, é só você fazer que vai dar certo. Você não precisa inventar nada, você não precisa, vou tentar aqui, vou tentar perdoar aqui na minha família para ver se vai dar certo, eu vou tentar amar minha família para que vai ser, já que é o laboratório eles fazem teste, meu querido, Jesus já testou tudo, deu tudo certo, Ele só mandou a gente treinar, Ele só mandou a gente praticar. Então, meu querido, se prepare que o Senhor quer falar com você nessa noite em nome de Jesus, amém? Não se preocupa, agora já está tudo certo, está tudo treinado. Josué 24, versículo 15. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se é os deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates e os outros deuses dos amorreus, cuja a terra estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode levantar sua mão e declarar isso em nome de Jesus? Eu e a minha família serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Josué encara essa jornada na terra prometida após o povo estar ali. Ele reúne Israel em Siquém para renovar a aliança com Deus. Ele falou, ele foi para cima, só que não precisava de algo. Quando ele declara, eu e a minha família serviremos ao Senhor, ele está dizendo, essa palavra, quando ele declara eu e minha família, essa palavra usada no hebraico é abad, que quer dizer, significa trabalhar, cultuar, louvar, adorar. Então ele está falando, eu e a minha família nós vamos trabalhar, nós vamos se envolver com a obra de Deus, eu e a minha família vamos cultuar ao Senhor, vamos trabalhar ao Senhor, nós vamos cultuar, nós iremos adorar a Ele. Assim, a casa se torna o primeiro campo missionário. Josué não está falando simplesmente de fé, mas de prática. Ele não está falando, em nome de Jesus, ele está declarando, ele está servindo, ele está entendendo aqui, ele entende que não é só, ele precisa colocar em prática, ele não está apenas falando de fé, ele está falando de prática, ele entende que servir o Senhor é uma adoração, é viver em adoração cotidiana, viver em adoração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é todos os dias, é toda hora, é todo o tempo, por Ele e para Ele, em nome de Jesus. E a casa se torna o primeiro campo missionário do reino de Deus. Antes de uma nação santa, Deus formou famílias consagradas. Como existe uma nação santa? Como que Ele ia fazer uma nação santa? O que é uma nação? Isso é um povo. E o que esse povo é formado do quê? De famílias. Então, antes da nação ser santa, Ele fez famílias consagradas. Antes do púlpito, antes do ministério, do público, do púlpito, Ele edifica um altar doméstico. É isso que o Senhor quer levantar na sua casa, um altar doméstico. E na época onde o mundo redefine o conceito de família, Deus está dizendo, eu coloco a minha glória dentro das casas. Nós fomos fazer um cadastro para o Isaac lá, e estava lá, sexo, masculino, feminino, não quer se identificar, não sei o que. Aí nessas coisas já estão começando a mexer na base da família.
Aí nessas coisas já estão querendo, inventando coisas, fazendo aquilo que, colocando aos poucos o sistema, as coisas vão sendo colocadas, a gente não vai percebendo. A gente percebe, mas não, está ali, é só uma opção. Mas está ali. E automaticamente eles estão querendo mexer. E a família é o primeiro ambiente onde o amor de Deus é revelado e também onde ele é testado. É onde o amor de Deus é revelado e também ele é testado. É o lugar onde aprendemos a perdoar, a servir, a respeitar, a nos submeter e a exercitar a graça. Tudo isso acontece na família. É o ambiente onde o Senhor, por isso que é o laboratório da sua missão, por isso que Ele quer fazer em você, Ele quer mostrar para você, Ele quer testar você. Mas por que tem que ser na minha família, meu querido? Se você não conseguir perdoar a sua família, a servir a sua família, a respeitar a sua família, a submeter ao seu pai e à sua mãe, de exercitar a graça dentro de casa, o que está acontecendo? Por isso a família é o laboratório da missão, onde o caráter de Cristo é moldado antes de ser mostrado. Já viu aquelas pessoas que têm necessidade de se aparecer? Você vê que as pessoas estão fazendo de tudo para chamar a atenção. Talvez ela está precisando passar no laboratório de Jesus. Talvez ela está precisando entender que ela precisa entender que ela precisa ser moldada. Primeiro Jesus quer te moldar. Primeiro, mas como que ele vai moldar? Perdoando dentro da sua casa. Aqui na igreja é fácil. Talvez você venha só no Arena ou vem sábado e domingo. É fácil perdoar uma pessoa que eu só vejo no sábado e no domingo. Não, está tudo bem, fica tranquilo. Agora, quando é o irmão, aquele que você acorda, que você vê todo dia, aquele que é sangue do teu sangue. Eita glória. Mas por que é tão difícil? Por que é? Como assim? O que a gente precisa exercitar? O que eu preciso aprender com isso? É fácil perdoar os outros. Eu vou a uma pregação eu não lembro quem que era que ele falou, que às vezes quando é com os outros, às vezes aconteceu um atraso, uma criança às vezes está em casa, alguma coisa, às vezes para os meus filhos, uma visita foi lá, uma criança derrubou um negócio na mesa. Não, está tudo bem. Agora se é seu filho, estamos lá, de repente o Isaac derrubou aquele copão de suco, lavou. Está dormindo? O que você vai fazer? E por que para os outros? É simples, é mais fácil. Não, está tudo bem, lava. E para aquele que é do nosso filho, aquele que está com a gente, o nosso irmão, a pessoa que está do nosso lado, por que é difícil? Porque é isso que Jesus está falando. Aí o que ele quer dizer para a gente? Por isso que é o laboratório. Aí que está o detalhe. É fácil você perdoar os outros. Por que para os outros sempre para os outros é tão fácil? Talvez em 2025, se 2025 foi um ano de distância, desencontros, feridas familiares, Deus está chamando para restaurar o altar dentro da sua casa. Aí você está falando, irmão, esse ano nem acabou ainda, eu já estou só o pó e a rabiola. Foi tanto desavença, foi tanto desgaste, tanta situação desconfortável, foi tanta humilhação, me humilharam, me atacaram, me acusaram, estão devendo, não paga. E depois fica postando fotinha, e eu estou aqui na igreja, aleluia, e eles lá no boteco tomando, e não paga eu. E churrasquinho, dinheiro para me pagar não tem. O Senhor está te chamando a restaurar o seu altar. Ele está te pedindo, restaura o seu altar. Antes de pensar em ministério, ou em carreira, ou os sonhos para 2026, Ele quer reconstruir o lar. Você viu, já lançaram o livrinho do Arena, não sei se foi divulgado. Eu vi alguma coisa no grupo da igreja, que eu já nem sei onde é que estão publicando, mas tem. E o livrinho dos sonhos. Então talvez às vezes você já está pensando o que você vai colocar nesse livrinho para o ano que vem. As suas metas, o seu desafio para 2026. E o Senhor está falando para você que reconstrói o seu lar. Reconstrói o seu altar dentro da sua casa. Pensa na sua família. Pensa naquilo que o Senhor tem te pedido. Gênesis 12, 7 a 8. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas de leste de Betel, onde armou o acampamento
tem de Betel o oeste e ali leste. Construiu ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Abraão não construiu o templo, Abraão construiu altares. Ele foi lá, chegou à terra, chegou no lugar e construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Cada altar representa um marco de fé na nossa comunhão familiar. Cada altar, mas como assim eu preciso fazer um altar? Você precisa se consagrar, você precisa buscar direção. Talvez é fácil servir. Aqui na igreja, meu líder pede. Aí chega em casa, mas fala, oi filho, tira o negócio. Mas tudo eu, só existe eu dentro dessa casa. Tudo eu, não tem mais ninguém. Você está pegando seu altar, está bagunçando tudo. Às vezes você está pensando assim, eu quero ganhar minha família para Jesus, mas você não quer, tem dificuldade em pegar um copo d'água. Você tem dificuldade de falar, não mãe, está tudo bem. Às vezes é algo tão simples. E é isso aí que é o altar. É o respeito, a honra. A gente precisa cuidar. Antes de Isaac nascesse, já havia um altar preparado. Quando Abraão levou Isaac para sacrificar, quando o Senhor lhe pediu, antes que Isaac nascesse, o altar já estava preparado. A família não começa quando está tudo bem. A família não começa quando está tudo certinho. Às vezes você fala, agora... Eu às vezes quando o negócio está muito bom demais, já até dou desconfiada. Falei, o negócio está bom demais, daqui a pouco acontece alguma coisa. A família não começa quando está tudo bem. Ela começa quando há um altar. Ah, não, está tudo bem. A hora que ficar tudo certinho, a hora que acontecer isso aqui, eu vou fazer. A hora que tiver tudo certinho. Deus não está pedindo uma casa perfeita. Talvez você é solteiro, você está pensando, você sonha, nossa, minha casa vai ser perfeita. Ele está pedindo uma casa que invoca o nome do Senhor. Ele está pedindo um altar. Você está se preocupando, eu vou colocar no livro dos meus sonhos, eu vou colocar ali, e vou fazer assim, eu vou desenhar, e vou não sei o quê, e vai ter uma estante, e a TV, e eu vou colocar um negócio, e vou não sei o quê. E o Senhor está falando, cadê o altar? Talvez você está com medo de repetir história, porque seu avô separou seu tio e a história familiar dos seus parentes, de todo mundo. Aí você vê da parte da família do meu pai, eles são acho quase em 10 irmãos. Só tem um que está casado. Ele mora em Curitiba. O restante todos se separaram. Inclusive meu pai e minha mãe se separaram. De 10. Maldição hereditária. Só que daí agora, peraí, não vou casar, porque vai repetir a história. Talvez você está com medo de repetir a história daquilo que seus tios, a coisa que você está vendo da sua família. Talvez você está com medo de repetir a história, falando assim, mas o Senhor, talvez se tivesse um altar ali, isso não teria acontecido. Talvez não, se tivesse um altar ali, isso não teria acontecido. Ah, não, eu não vou fazer, porque agora. E era algo que eu morria de medo. Eu falei, meu Deus, um dia eu estava não lembro o que era, perguntaram para mim, qual que é o seu maior medo? Eu peguei e falei, do meu pai e minha mãe se separar. Era o meu maior medo. E aconteceu que meu pai e minha mãe se separaram. Só que eu entendi que não é pelas minhas escolhas, é as escolhas deles. E a partir do momento que eu entendi que eu podia quebrar aquilo que era maldição dentro da minha família, eu falei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você não precisa ter medo de repetir a história, você não precisa ter medo daquilo que vai acontecer, porque aconteceu com o fulano, vai acontecer com você. Está amarrado em nome de Jesus. Levanta o altar na tua casa. Levanta um altar. Ame, perdoa. Peça desculpa, assuma seu erro. Fica se preocupando com coisas que não te faz nada, não te melhora em nada. Invoca o nome do Senhor. Busca a presença dEle. Vai ser perfeito? Não. Vai ter hora que eu vou falar um negócio para você, meu irmão. O negócio não é fácil, não. Mas se tem o altar, tudo é restaurado. O que ele falou no começo? Restaura o altar. Desculpa, sim. Às vezes eu lembro do meu cunhado,
Quando ele casou, teve um cara lá que, não lembro quanto tempo, acho que foi em 2007. Ele falou, o cara lá, um empresário, falou, gastou 100 e poucos mil no casamento dele. Durou 4 meses. E tem gente a ver, não estou com vergonha de casar porque não tem dinheiro nem para pagar as fotos, aí, como é que eu vou fazer? Meu querido, se tem um altar, você tem tudo. Se você, aquilo que está buscando, você está buscando primeiro o altar, o restante manifesta tudo. Mas coloca o altar primeiro. Pastor, eu não tenho casa, mas eu tenho um altar. Tenho nem namorado, mas eu tenho um altar. E o Senhor vai te honrar. A gente fica pensando em tudo, o Senhor fala, faz um altar, me busca. A gente pensa aquela coisa, quando eu fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, 90% não sai do jeito que a gente quer. Mas, aquele velho Joe sempre brinca, depois que você passou para o nome, você vai fazer o quê? Então a gente precisa praticar, a gente precisa entender, construir o altar. Mas ninguém olha para mim, eu estou ficando tiozinho já. Não sei o que, meu irmão, constrói o seu altar. Vai para a presença de Deus. Invocai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Família é o lugar onde o caráter é forjado. Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de toda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Só coisa fácil. Olha aqui. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de toda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram contra uns dos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de todo o amor, que é o elo perfeito. Simples. Pisar na bola com você, perdoa. Seja humilde, falando, tá tudo bem. Por mais que por dentro você esteja se comendo, fica tranquilo, está tudo certo. Assim, suportem uns aos outros e perdoe as suas queixas que tiveram um contra o outro. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. As coisas, né? Tem que perdoar. O lar é o campo de treinamento da humildade. Se for para a gente avaliar, fosse fazer medir aí, como é que está a tua humildade? Você acha que você é uma pessoa humilde? Onde aprendemos a amar quando não dá vontade. É dentro de casa. Saber quando você foi ameaçado com uma vassoura pela sua mãe. Você tem que continuar amando ela. E teu irmão está lá escondido olhando para você. Eu falei, bem feito, bem feito. Você tem que olhar para ele, respirar fundo. Aleluia. É perdoar quando dói. Já teve aquela situação que você está ali, está sangrando. Mas o Senhor te pede, perdoa. E você mesmo em lágrimas, mordendo os dentes. Eu vou perdoar, mas vontade não é essa. Mas não chega perto de mim que eu arranco tua cabeça. Mas o Senhor está pedindo, perdoa. Servir quando ninguém vê. Gostoso servir quando tem bastante gente, aquela coisa. E quando está sozinho? Servir quando ninguém vê. Os dons se manifestam na igreja. Eita glória, fui batizado, aleluia. Chupa bala macia. Os dons se manifestam na igreja, mas o fruto do Espírito se revela dentro de casa. Aqui dentro você é tocado, aqui o Espírito Santo derrama, aqui você é cheio do Espírito Santo, aqui você é ministrado, aqui você é tocado, mas o fruto vai ser acontecer lá dentro da tua casa. É a mansidão, o amor, a humildade, a bondade, a compaixão. Aí você saiu daqui, foi tocado pelo Espírito Santo, está cheio, está andando igual os anjos, assim. Aí você chega lá, você deixou alguma coisa organizada, não sei, ou pegaram o teu tênis. Quem tem irmão da mesma idade já sabe, ou pegaram a tua roupa que você deixou para vir na Santa Ceia, e você descobriu que o irmão ou a tua irmã pegou e foi para o pagode com a tua calça que você ia vir na ceia amanhã.
Aí nessa hora que você vai ter que revelar, manifestar o fruto do Espírito. Que aqui você recebe a manifestação do dom. Aqui o dom se manifesta. Aqui você é ungido. Mas o fruto é lá dentro da sua casa. O fruto é quando ninguém vê. O fruto é quando você vê que alguma coisa não está certa, é um troco, uma conferência, uma mercadoria que você tem. Eu não sei. Que você vê que está errado e fala, mas ninguém está vendo. Não, mas o fruto do Espírito, eu preciso ser uma pessoa justa. O pastor fez workshop sobre finanças, eu não lembro, Reino de Deus, as finanças, um negócio, o pastor fez acho que 2 ou 3 já, né? Acho que 2, né? Sobre finanças. E ele falou que um dos motivos da gente ser abençoado, da gente conseguir riquezas, conquistar riquezas, ser bem financeiramente, é para abençoar os nossos filhos. Para você, né, honrar o Senhor e você abençoar os seus filhos. Aí eu, né, fui tocado pelo dom, o dom tocou em mim, eu falei, nossa. Cheguei para o Isaac, ele fez aniversário quinta-feira. Falei, Isaac, o que você quer de presente de aniversário? Eu tenho que colocar meus dons em prática, os frutos têm que acontecer aqui dentro de casa. O que você quer de presente de aniversário? Quero um PS5, pai. Quanto que é esse PS5? Falei para meu sobrinho, olha, quanto que é o PS5? R$2.500. Falei, está amarrado, em nome de Jesus. 2.000, vai 3.000, eu tenho que consertar, trocar os amortecedores do carro. Aí eu fiquei com aquela coisa tocando no meu coração. Falei, Léo, quanto que vai? Tio, só vem um controle. Falei, quanto que custa mais um controle? Ele falou, R$300. Falei, Senhor da glória. Mas eu recebi o dom. E eu preciso dar o fruto. Meu filho está crescendo. Meu filho está envolvido na igreja. Minha família está aqui. E quando vem desafio de oferta, vê as coisas, para alguma coisa, a gente está sempre ofertando. E quando ele quer alguma coisa que eu perguntei se ele queria, ele pediu, pai, eu quero um PlayStation 5. Eu quero um videogame. Aí eu peguei e falei, agora eu preciso. Fui, me organizei, comprei para ele. Aí nós, como veio, né? E fomos no Paraguai para comprar. Quando eu estava atravessando, cara, passando um monte de moto. Eu fui de moto, né? Eu e meu sobrinho. Aí o cara olhou e falou, eu falei, rapaz, gente, diante de Deus, nós estávamos com um PlayStation, um celular e mais um controle à parte. Eu falei, Léo, vamos tirar o Play, eu tiro no meu nome, o outro controle, o celular, eu tiro no seu, né, para cada cota. Não, tio, de boa. A hora que fomos passar lá, o cara chegou, ele foi reto no PlayStation. Eu falei, esse videogame aqui. Eu olhei, papai, eu olhei meu sobrinho, não, o PlayStation é dele, o controle e o celular é meu. Ah, não, mas eu quero ver o valor desse PlayStation aqui. Eu falei, cara, o cara estava com um controle de Play ali, e um celular, ele não queria saber que celular que era. Ele invocou com o Play. Eu olhei assim, olhou, procurou naquele já consulta na hora ali, no Google, olhou lá, deixa eu olhar aqui dentro aqui. Pegou o PlayStation, levou lá para dentro da sala, eu fiquei olhando aquela coisa assim, falei, gente. Daí ele voltou lá, não, o preço está certo, só dá o documento aqui que eu vou cadastrar. Falei, amém, uma vez por ano, vou no Paraguai, então. Mas aquilo, sabe, ouvi ali que ser uma resistência para aquilo que o projeto, para mim, exercer aquilo, colocar em prática aquilo, o fruto do Espírito. O cara chegou, ele foi reto no Play, ele não queria saber se era iPhone, se era, ele simplesmente chegou, ele nem olhou, ele foi reto no Play. Ele foi reto naquilo um fruto que eu estava, algo que o meu filho tinha pedido, algo que eu ia botar em prática, aquilo que eu tinha aprendido aqui dentro da igreja, que eu recebi o dom aqui. Aí chegamos em casa, fizemos uma surpresa para o Isaac lá, fomos brincar com ele, daí eu falei, filho, e ele chegou para mim uns dias antes, ele falou assim, pai, sabia que eu orei para mim ganhar um Play? Rapaz, você me desmontou. Você orou, filho? Sim, pai, eu orei. Eu orei para não ter sonho ruim, e orei por tudo nós aqui em casa, e orei para... Aí passou uns dias e falou, pai, eu estou orando todo dia para me ganhar um Play. Eu falei, amém, filho, vai dar certo, fique em paz. Aí eu peguei um controle, a gente embrulhou, entreguei só um controle para ele, né? Aí ele chegou na hora, abrindo assim, ficou, um Play, mas a caixa estava pequena, ele falou, uai. Aí depois eu cheguei e entreguei para ele, uau, ficou todo feliz. Aí depois eu conversando, eu falei, filho, o que passou na tua cabeça quando eu te entreguei só o controle? Ele falou, pai, a hora que eu vi que eu tinha ganhado só um controle, eu falei, bom, se eu ganhei o controle com 9, quando eu fazer 10, eu ganho o videogame. Eu falei, rapaz, isso quer ter fé, viu?
O cara falou, daqui um ano, você ficar com um ano o controle guardado. Eu falei, pai, com 9 eu ganhei o controle, com 10 eu ganho o play. Mas ele estava com fé. E eu vi alegria no coração dele, a hora que ele viu que eu preciso fazer isso, meu filho está crescendo. Meu filho está sendo forjado. Meu filho entende. Ele chegou para o pastor e falou, pastor, vai ter discipulado hoje? O pastor falou, não, a gente vai fazer workshop. Mas é só para líder ou é para todo mundo? Eu olhei para ele e falei, rapaz, é só líder, eu posso participar também? Chegando para o pastor, eu faço ideia. É só para todo mundo? É só para líder? Que ele sabe, tem discipulado. O que vai ter hoje? Tem discipulado? Vai ter salinha? Não tem? Já estava por dentro do negócio. Eu falei, gente, ele está crescendo. E se eu não cuidar dele, se eu não lapidar ele, nesses momentos, já pensou? Eu falei, filho, vamos fazer uma oferta ao Senhor, em nome de Jesus, vamos ofertar aí R$3.000. Ele falou, o dinheiro do play. Aí eu falo, Senhor, está aqui minha oferta. O Senhor fala, sim. Vai lá e pega ele, vai lá e compra o teu filho. Porque aquilo que você entrega aqui, se você está honrando ao Senhor, ou você está honrando no caso, o meu filho, eu estou abençoando, eu estou colocando em prática, eu estou colocando o dom. Eu recebo a unção aqui, recebi a unção no workshop, entendi, falei, vou colocar em prática. Aquilo que você tem recebido aqui, que você não está praticando. Às vezes você está olhando e fala, estou vivendo um ciclo, a coisa não está acontecendo, não está dando certo, não estou rompendo, nisso aqui talvez está acontecendo. Você está recebendo a unção, você está recebendo a manifestação do dom, você está sendo tocado, está sendo ministrado, mas na hora de chegar em casa e de revelar o fruto, você não está fazendo. A casa é o espelho do caráter de Cristo em nós. Já aconteceu várias vezes de eu chegar, na época da regimentação, ia pegar, hoje em dia está fácil, mandar mensagem. Hoje você queria saber se o cara estava em casa, você tinha que mandar um SMS que custava quase R$2, e tinha que chegar e bater palma para saber se o cara ia no arena, se não ia. O Marco Velho era campeão, vinha catando no Morumbi, ele vinha rapando todo mundo para trazer para a igreja. Hoje em dia você manda uma mensagem. Aí chegava lá, fulano, você que é o Genilson? Aí já dá uma olhada para o fulano, o outro já não sabia, enfiava a cara. Porque talvez na igreja não há benção, mas chega em casa as coisas. Na hora de dar o fruto, na hora de fazer as coisas, não estava acontecendo. Família é o lugar onde Deus inicia a sua missão. Atos 16, 31 e 34. E eles responderam, creia no Senhor e serão salvos você e os da sua casa, os que pregam a palavra de Deus. A ele todos os da sua casa. Naquela mesma hora de noite o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos foram batizados. Então os levou para sua casa, pôs comida diante deles e se alegrou muito por haver crido em Deus com toda a sua família. Quando o carcereiro é salvo, a transformação atinge a sua casa inteira. Aquilo que está acontecendo na sua vida, aquilo que o Senhor está fazendo em você, vai atingir a tua família inteira em nome de Jesus. Fica firme, fica firme. Mas não está acontecendo, não está dando certo. Deus não quer apenas mudar indivíduos, Ele quer mudar, redimir as dinastias, Ele quer mudar a linhagem inteira, através da sua vida, através de você, tem que começar em alguém. E para de achar que talvez ele vai vir congregar aqui, sentado do teu lado, amém, glória a Deus se vier, mas está falando aqui o texto base, fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor, pode ser que, pode ser, minha mãe é diaconisa da igreja quadrangular, eu me batizei na igreja quadrangular, só que hoje eu sirvo aqui na Sara Nossa Terra, sou diácono da Sara Nossa Terra, e está tudo bem, nós servimos ao Senhor. Talvez você fale, eu não vou pregar o evangelho para a minha família, que se eu levar lá para dentro da igreja, vai dar um rolo lá, que nós se briga tudo, já pensou, nós tudo dentro da igreja, então melhor não. Não precisa falar da igreja, falar da placa, fala daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, fala daquilo que você recebe aqui no altar, fala daquilo que Ele tem feito. Ministra, ora, peça ao Senhor para que toda a sua família seja tocada. O que começa no encontro pessoal, termina no avivamento. Talvez você está aqui, você foi quebrantado, você foi tocado, você foi cheio do Espírito Santo, você foi tremendamente tocado por Deus. Aquilo foi um encontro pessoal que você teve aqui, e de repente aquilo vai ser um avivamento familiar para dentro da sua casa, mas porque começou em você. Você precisa acreditar que o Senhor vai através da sua vida.
Você não está vindo aqui só por acaso, você não está vindo para cumprir tabela, estamos para um final de semana, não tinha nada para fazer. Você está aqui porque você crê. Você está aqui buscando alguma coisa, você está aqui consertando alguma coisa. Talvez você está aqui hoje para restaurar o seu altar, para levantar o seu altar. Por causa da sua família. Família em primeiro lugar. E todos serão tocados através de você. A missão começa no endereço onde você mora. Que quando eu fazer assim, eu tiver mais coragem, eu vou falar do amor de Deus, eu vou... Não, começa falando para o teu irmão. Começa falando para o teu pai. Ou começa só a viver. Colocar em prática. Que eles vão começar a ver. Começa a dar testemunho. Falou, vem cá, você falar palavrão, por que você parou? O que você está fazendo? Onde é que você está indo, menino? O que está acontecendo com você? Começa a colocar em prática. Às vezes a gente tem dificuldade para falar, tem dificuldade para querer fazer as coisas, querer fazer. Só começa a praticar. Teve uma família que teve, não sei se foi no Arenão, ou foi, não me recordo muito bem, na célula a mulher compartilhou, que, não sei se ele foi, uma criança, tiro no MSK, acho que não pôde ficar, enfim, ele ficou sentado, ele ouvindo a palavra, e tem uma parte que o pastor falou, não, que a casa desorganizada, não sei qual foi o contexto, ele falou, não, que tinha que arrumar, e não podia mais falar palavrão, algo assim. Aí que ele chegou na casa lá, foi agora essa semana. Não sei o que, alguém reclamava dessa bagunça aqui. Ele falou, daí chegou para ele e falou, mas você está falando que vai arrumar, mas é você que bagunça a casa. Eu acho que falaram palavrão. Falou, o pastor falou na igreja lá que não pode falar palavrão. Mas também falou um palavrão, a bagunça que está essa casa aqui. Não, mas não pode falar palavrão. Falei porque fiquei nervoso que a casa está toda bagunçada. Então pronto, daqui para frente eu vou começar a arrumar essa casa. Que o pastor falou que não pode falar palavrão. Então, por causa disso você está falando palavrão, daqui para frente eu vou começar a cuidar da casa. Uma criança restaurando o altar. Uma criança que veio, não sei se foi a primeira ou segunda vez que ele sentou ali atrás, que nem era para ele estar sentado, é que ele queria, algo que ele gravou, falou, cara, falar palavrão errado, o pastor falou. E ele simplesmente chegou lá e falou, por que você não pode falar palavrão? O pastor falou lá, falou assim, se assado. Mas o jeito que está, então tá bom, se o problema é esse, eu vou parar, vou reconstruir, construir o altar, a bagunça aqui para frente, deixa comigo, se eu bagunçar eu vou arrumar. É simples, uma atitude impactou minha, falou, gente, olha aqui, meu filho está falando isso. O que Deus faz dentro de você, Ele quer expandir através da sua família. Talvez tem coisas preciosas que o Senhor tem feito dentro de você, que Ele fez em você, que é visível, a gente sabe, e ninguém da sua família sabe. Você está camuflado, o Espírito Santo está te chamando para você expandir, para você falar, para você viver, para você compartilhar. Família não é só o laço do sangue, é um projeto eterno. Ela é o primeiro ambiente criado por Deus e será o último a permanecer. O Senhor criou por primeiro e até o fim Ele vai ser esse projeto e vai permanecer até o fim. Levante o que levantar, aconteça o que acontecer. A gente precisa ter essa convicção daquilo que o Senhor fez na nossa vida, daquilo que Ele vai fazer. Não é só em você, não é só você. Ele quer mais, Ele quer alcançar seus familiares, Ele quer alcançar sua família. Efésios 3, 14 e 15. E eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Por essa razão, me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já se ajoelhou pela sua família? Por você eu sei, mas pela sua família? Você já se colocou diante de Deus pela sua família? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai.
Qual tem sido os seus anseios? Qual tem sido as suas buscas? O que você tem buscado? O que você tem almejado? O nome família nasce no coração de Deus. Família nasce no coração de Deus. Independente do teu histórico, aquilo que o Senhor tem para a tua família, para você é algo precioso. Muitas vezes a gente se mede por aquilo que acontece ao nosso derredor, esquece de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque eu errei, porque eu já fiz, porque aconteceu, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para de ficar dando lado para o diabo, ficar olhando para o teu tio, para a tua tia, para o teu pai, ou para você, é porque eu fiz o que não fiz. E o Senhor está falando para você hoje, olha para mim. É fácil desviar. Às vezes a gente fica olhando para os outros, comparando com os outros. Lá se foi assim, imagina comigo. Se o cara era assim, se aconteceu com o fulano. Se o cara era pastor, se ele era o fulano, se aconteceu com o Beltrano. Já pensou comigo? E você fica se medindo e impedindo do agir do Espírito Santo na sua vida. Porque se aconteceu com o cara, imagina comigo. E se deu com lá, imagina como é que vai ser comigo. A gente fica se medindo, fica se comparando. E o Senhor está falando, família é um projeto meu. E eu quero usar você para dar conceito através de você. Talvez família para você não faz sentido. Talvez você vai olhar como projeto família e falar, família para mim não faz sentido nenhum. Fui criado pelo meu avô, pela minha avó, foi adotada, não sei. Ou talvez, aquilo que diz a palavra aqui, por essa razão me ajoelho-me diante do Pai. Enquanto o Senhor encontra um lar disposto, Ele faz do lar um altar. Quanto disposto você está? E quando Ele encontra um lar disposto, Ele faz ali um altar. Que nunca falte disposição no seu coração. Que nunca falte disposição para você em buscar a presença de Deus. Em 2026, que a sua casa não seja apenas um endereço, mas seja um encontro com Deus. Que seja esse o seu primeiro objetivo, a primeira coisa que você está querendo buscar para 2026. Talvez você já vive do sonho e fala, não está dando mais certo, já desisti, vamos pensar no ano que vem, porque não deu. E o Senhor está te pedindo, 2026, Ele vai encontrar sua família. 2026 Ele vai converter seu pai. 2026 Ele vai converter seus tios. Apenas confie. Mas como que eu faço para isso acontecer? Como que eu faço para que o meu endereço o ano que vem, e não precisa estar aqui, está falando do ano que vem, mas você pode fazer isso a partir de agora, a partir de hoje. Talvez você está pensando, como é que eu posso? Um altar, um encontro, não só um simples endereço. Profetiza em nome de Jesus que seu endereço será lembrado para seus familiares. Foi aqui, nessa casa, que eu fui impactado pelo poder de Deus, através do meu primo que estava lá na igreja, através da minha tia. Foi aqui que eu vi meu tio se derramar em lágrimas. Foi aqui que houve perdão. Não é só um endereço, eu estava lá no bairro tal, estava no centro. Não, foi aqui. É por isso que eles vão lembrar. Onde é que é? Manda a localização. É lá naquela casa onde é que você foi tocado, onde que o Senhor manifestou, onde o fruto aconteceu. Manda a localização, que eu estou indo aí. É lá naquele lugar onde o poder de Deus manifesta. É lá naquele lugar onde você conheceu. É lá naquele lugar onde tem um altar. Eu queria desafiar você, por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, o qual recebe o nome de toda a família, no céu e na terra. Queria te convidar a você vir para o altar, pela sua família. Te desafiar, talvez você tenha buscado, você tenha ansiado por esse dia. Só que você precisa ter fé, você precisa praticar, você precisa vir. Falar, Senhor, eu quero me ajoelhar hoje pela minha família. A gente se ajoelha por tantas coisas, eu queria te desafiar hoje para você se ajoelhar para os seus familiares.
Você se ajoelhar diante de Deus e pedir para que mude a sua história.